Ó, hoje nós vamos fazer uma maratona, então, tá? Hoje são 4 tempos de 40 minutos e tem bastante coisa pra gente ver, ok? Bastante coisa pra ver, bastante coisa pra fazer, tá bom? Esperar um minutinho só para ver se mais gente entra. O Vitor teve um contratempo, né? Se eu não me engano, o pai dele foi internado, então ele precisou se ausentar hoje. Vamos torcer para que nada de ruim aconteça, né? Então, ó, sem perder tempo, vamos lá. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, abre o áudio e fala para mim, porque eu não tô com o meu, como é que fala? O meu chat aqui, ele vai desaparecer aqui a aba aqui e eu não vou conseguir ver para quem vai perguntar, ok? Então vamos lá. É assim, pessoal. Todas as concentrações, hoje nós vamos ver as concentrações das soluções, eu vou fazer uma retomada da semana passada, depois nós vamos agregar as diluições de soluções, tá? De mesmo soluto e de solutos diferentes, sem reação química e depois com reação química, que é a titulometria, um dos assuntos mais importantes dessa parte aqui. Então, assim, muitas vezes vocês já devem ter ouvido falar em concentrações, mas não se deram conta de que aquilo era uma concentração. Por exemplo, se você pegar e disser assim, na escola avançar tem 20 alunos por sala. O que significa isso? Que cada sala tem 20 alunos. Isso é uma concentração, tá certo? É o número de pessoas dentro de uma sala. No estado de São Paulo, nós temos 800 habitantes por quilômetro quadrado. O que significa isso? Que nós temos, para cada quilômetro quadrado, 800 habitantes. Aí você fala, poxa, mas isso aí a gente está falando sobre densidade demográfica. Nós estamos falando sobre área. Então, mas quando eu, por exemplo, químico, penso em vocês numa sala de aula, a sala de aula para mim não tem só o chão, não tem só as duas dimensões, tem a altura também. Então, vocês estão inseridos em um volume, ok? Assim como quando nós falamos em densidade demográfica de 800 habitantes por quilômetro quadrado no estado de São Paulo, se eu pegar uma certa altura, certo? Vamos colocar 1 quilômetro de altitude, por exemplo, eu tenho os 800 habitantes ali podendo, né, se fosse o caso, né, se fosse possível, podendo ficarem distribuídos naquele 1 quilômetro de altitude, naquele 1 quilômetro quadrado, tá? Que aí seria 1 quilômetro cúbico no caso. Então, sempre nós vamos relacionar uma parte que nós vamos chamar de soluto, que nós vimos na aula passada, que era o disperso, que a gente aqui vai virar soluto, dividido por um volume de dispersante ou de solução, ok? Então, aqui vai ser dessa maneira, ó. Quantidade de soluto por quantidade de solvente ou solução. Ok? É isso. Assim como, quando nós falamos em velocidade, nós comparamos qualquer coisa com o tempo. Então, por exemplo, vamos supor que você esteja comendo pizza. Eu como 2 pedaços em 5 minutos. Dá para você calcular uma velocidade média aí, certo? Então, tudo por tempo. Eu faço, vamos supor, eu faço 15 docinhos por minuto, por exemplo. Já é outra velocidade. Velocidade, então, é tudo relacionado ao tempo. Na concentração, é tudo relacionado a um volume, certo? Ou massa, onde uma coisa está espalhada na outra, ok?
Então, é o soluto relacionado com o solvente ou com a solução. Por que nós dizemos solvente ou solução? Porque as quantidades de soluto que nós trabalhamos, elas são muito pequenininhas. Tá? E quando nós colocamos o soluto no solvente, a variação volumétrica ela é tão pequena que nós desprezamos. Então, a solução passa a ter o mesmo volume que o solvente. Tudo bem? Aqui agora, nós vamos colocar alguns índices. Ó, se no pezinho tiver o número 1, nós estamos falando do soluto. Ok? Se no pezinho da grandeza tiver o número 2, nós estamos falando do solvente. E se no pezinho não tiver nada, nós estamos falando da solução. Lembrando que solução vai ser soluto mais o solvente. Tudo bem? Solução é sempre soluto mais solvente. Beleza? Agora, eu falei para vocês assim, a gente consegue chamar a quantidade de soluto ou como que a gente consegue falar uma certa quantidade de soluto, a gente pode chamar em quais unidades? Nós podemos atribuir quais unidades para o soluto. Olha só. Massa, M1, ok? Número de mol, N1. Volume, olha aqui, ó. Olha o nosso álcool 70 aqui. Tá? Tão recomendado nessa pandemia para a gente higienizar as mãos e dar um fim àquela capinha de gordura que tem no vírus lá. Certo? Então eu posso chamar o meu soluto de massa, de número de mol e de volume. Assim como eu posso também chamar o meu solvente de massa, de número de mol, de volume. Assim como eu posso chamar a minha solução de massa, de número de mol. Nós já vimos uma concentração que tem esse número de mol aqui. E o volume total, que é o volume da solução. Então, o que a concentração vai fazer? Ela vai pegar uma unidade de soluto e vai relacionar com uma unidade de solvente ou uma unidade de solução. E isso é o que nós vamos fazer agora. Nós vamos relacionar quantidade de soluto com quantidade de solvente ou solução. Na realidade, é mais solução do que solvente, uma vez que os dois vão ter o mesmo valor, porque a quantidade de soluto adicionada é muito pequena. Tudo bem? Então, a partir de agora, nós vamos ver as principais concentrações e como nós calculamos essas concentrações. Beleza? Então, vamos lá. Nós vamos começar por uma que eu, particularmente, prefiro chamá-la de concentração comum, mas alguns autores a chamam de concentração em grama por litro. Eu não gosto desse nome grama por litro, porque a densidade também pode ser chamada de grama por litro. Tá bom? Então, nós vamos começar com concentração comum. Ou em grama por litro. O símbolo é um C maiúsculo. Gente, atualmente, eu tenho observado a maior parte dos materiais, eles têm dado o mesmo símbolo para diferentes concentrações. Exemplo, nós vamos ver essa concentração, o símbolo é C. Depois nós vamos ver outro tipo de concentração. Normalmente nós mudamos o símbolo, certo? Mas hoje em dia os autores estão colocando concentração tudo C para todo mundo. Tá? Uma coisa que eu também não gosto muito. Porque aí se você confundir os Cs aí, é capaz de você ter algum problema, né, na hora de desenvolver o seu exercício. Tá? Então eu vou
diferenciar as letras, né, os símbolos, para que vocês entendam, saibam com o que vocês estão trabalhando. Então, a concentração comum, aqui, ó. Concentração comum é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução, certo? Ou seja, ó, a massa normalmente é em grama, o volume normalmente é em litro. Por isso que eles chamam de concentração em grama por litro. Ok? Então, ó, lembrando, C é concentração comum, M1, massa do soluto, tem um no pezinho, então o índice é do soluto, e o V, que não tem nada no pezinho aqui, é o volume da solução. Ok? Essa é uma concentração. Ah, então, por exemplo, eu já vi num frasco de, sei lá, de suco, que a concentração era de 95 gramas por litro. Então, significa que para cada litro de solução, nós temos 95 gramas de soluto. Ok? Agora, outra que é muito famosa é a densidade. Densidade. A gente simboliza por um D minúsculo. Ok? A densidade, gente, ela é assim, ó. Quando a gente fala de densidade, nós estamos falando de solução. Ok? Existe uma outra densidade que a gente chama de massa específica. Qual é a diferença entre elas? Aqui a densidade vai ser a massa da solução pelo volume da solução. A massa específica é a substância, a massa da substância dividido pelo volume que essa substância ocupa. Então é ela sozinha. E aí a gente chama de massa específica. Aqui a gente chama de densidade. Tá? Qual é a equação que determina a densidade? É a massa da solução dividido pelo volume da solução. Ok? Ora, se é massa da solução, ó, a massa da solução vai ser a massa do soluto mais a massa do solvente. O que eu posso fazer? Substituir essa massa do soluto mais massa do solvente aqui em cima. Então, eu vou ficar com densidade é igual a massa do soluto mais a massa do solvente dividido pelo volume da solução. Então, eu tenho aqui a fórmula, né? Ela é uma fórmula bem conhecida, né? Densidade massa por volume. E essa aqui de baixo, que relaciona a massa do soluto, a massa do solvente e o volume da solução. Qual que eu vou utilizar? Então, depende do que o exercício te passar. Normalmente, a gente não usa muito isso aqui para concentrações de soluções. A gente usa massa por volume para fazer transformações de volume em massa ou massa em volume em alguns exercícios, mas não necessariamente como concentração. Certo? Agora, tem uma outra concentração que é interessantíssima. Essa vocês conhecem. Quem aí tem lente, usa lente de contato, por exemplo, normalmente coloca soro fisiológico para poder deixar a lente hidratada, não ressecar, enfim, né? E manter a higiene também. Nós vamos ver agora um negócio chamado porcentagem em massa de soluto ou título. Título. O símbolo, gente, é a letra tal do alfabeto grego. Letra tal. Como que a gente faz isso aqui? Faz um 6 e põe um tio em cima. Ó. Ok? A letra tal. Bom, o que significa porcentagem em massa? Então,
Por exemplo, se eu disser assim para vocês, olha, eu quero saber a porcentagem de homens que existe na sala de aula de vocês. O que eu tenho que fazer? Pegar o número de homens, dividir pelo total de alunos, e se eu quiser o valor em porcentagem, multiplicá-lo por 100. É isso. Ok? Então, isso nós vemos lá da probabilidade. Número de eventos ocorridos, dividido pelo total de eventos, se necessário, vezes 100. Ok? Então, o que nós faremos aqui? Ó? Por exemplo, o que eu estava falando do soro fisiológico? Se você olhar no soro fisiológico, vai estar assim, ó, solução 0,9% de NaCl. O que significa isso? Significa que em 100 gramas de solução, 0,9 gramas é de NaCl. Os outros 99,1 gramas correspondem à água. Isso é uma solução, tá? 0,9%. Tudo bem? 0,9 em 100%. Então, o que o título fala para a gente? Ó, título vai ser a massa do soluto dividido pela massa da solução. Ok? Uma vez que nós sabemos que a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente, substituindo aqui, eu terei que o título é igual à massa do soluto dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente. Nós vimos algo parecido com isso lá em gases, quando nós falamos de fração molar. A fração molar é uma porcentagem também, só que é em mol. Lembra? 1 sobre todo, a soma de todos, ó. 1 sobre a soma de todos. Aqui eu estou fazendo isso com a massa, mas eu posso fazer isso com o número de mol, eu posso fazer isso com volume, eu posso fazer isso com a unidade que eu quiser. É simplesmente uma porcentagem. Ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar, inclusive, a nossa fração molar. Para a gente retomar. Ó. Fração molar. E o nosso X, fração molar, ela é dada como X. Então, nós temos, se numa solução nós temos soluto e solvente, nós vamos achar a fração molar do soluto e a fração molar do solvente. Então, vamos lá. A fração molar do soluto vai ser o número de mol do soluto sobre o número de mol do soluto mais o número de mol do solvente. Ou X1 é igual a N1 sobre N da solução. Sem o índice no pezinho. Aí, se eu for achar a fração molar do solvente, nós vamos ter o N2 sobre N1 mais N2. Ou a fração molar do solvente é o N2 sobre N. Ok? É uma porcentagem também, ó. É igual o título. Só que ali é em mol e aqui é em massa. Tudo bem? Ah, professor, mas dá para fazer por regras de 3 essas continhas aí? Então, dá. Dá para fazer por regras de 3. Tá? Porém, em alguns casos, a regra de 3 ela nos desfavorece. De que maneira? Você vai, ao invés de resolver por uma única equaçãozinha, que no caso aqui a gente chama de fórmula química, né? Nós vamos resolver por 3, 4 regras de 3. E isso joga contra a gente. Por que joga contra a gente? Porque lá na hora do vestibular nós dependemos do fator tempo. Então, se eu puder resumir o máximo possível, ótimo. Agora, se eu não conseguir, aí vai pelo método lusitano mesmo. Aí vai pelo maior, sem crise. Tá bom? Então, nós vimos até agora a concentração comum, ou em grama por litro, a densidade, que nem é tão usada assim como concentração,
ok? O título percentual, né, ou a porcentagem em massa aqui, e a fração molar. Agora, eu vou entrar na mais importante delas. Essa vai ser a nossa irmã gêmea até o final do vestibular. Pelo menos em química. Ok? Essa que eu vou passar agora é a mais importante delas. E a mais cobrada também. E vocês vão ver que na aula, mais para frente, nós vamos usá-la novamente. E bastante. Nesse caso aqui, o nome é concentração em quantidade de matéria concentração em mol por litro, concentração molar ou molaridade. Símbolo é um M com a perninha esticada. Ó, ela recebe todos esses nomes aqui. O cara pode cobrar com qualquer um deles, ó. Olha aqui, ó. Então, temos concentração em quantidade de matéria, número de mol. Concentração em mol por litro, ó o mol aqui, certo? Concentração molar, molar é mol por litro, e molaridade é o nome resumido disso tudo. Então, olha só, a molaridade corresponde ao número de mol do soluto sobre o volume da solução, sempre em litros. Ok? Repetindo, molaridade corresponde ao número de mol do soluto pelo volume da solução, obrigatoriamente em litros. Tá? Porém, quando nós estudamos número de mol, nós vimos que número de mol ele pode ser a massa do soluto dividido pela massa molar desse soluto. Inclusive, nós usamos isso aqui na equação de Clapeyron, certo? No PV igual a nRT. Então, o que nós vamos fazer? Agora, como nós sabemos dessa fórmula e dessa, nós vamos substituir esse cara aqui. Então, nós teremos a molaridade é igual a massa do soluto sobre a massa molar do soluto sobre o volume da solução. Bom, agora nós temos uma divisão de frações. O que nós vamos fazer? Meios e extremos. Então, molaridade vai ser massa do soluto sobre a massa molar do soluto vezes o volume da solução. Aí você me pergunta, professor, qual dessas fórmulas eu posso utilizar? Então, qualquer uma delas. Depende muito do que o teu exercício vai falar. Se ele já der em mol, divide pelo volume em litro e coro. Se ele der massa em grama, aí você já usa essa daqui. E essa massa aqui de baixo é a massa da molécula, só que expressa em grama por mol. É isso. Tudo bem? Depois dessa aqui, nós teríamos uma outra, mas o uso dela já caiu. Então, eu não vou nem me preocupar com essa concentração. Chama molalidade. Ao invés de molaridade com R aqui, molalidade. Tá? Que aí seria o número de mol do soluto dividido pela massa do solvente em quilograma. Só que isso é específico para propriedade coligativa, gente. E propriedade coligativa já nem se cobra direito nos vestibulares. Ok? A mais importante é essa daqui. Ok?
Então, as concentrações mais importantes eu já passei. O que nós vamos fazer agora? Eu mandei uma lista para vocês chamada concentrações de soluções, certo? É essa lista que nós vamos fazer agora. Então, nós vamos treinar essas equações que eu passei para vocês e depois eu vou passar para vocês um negócio chamado diluição de soluções, o que significa diluir, o que significa concentrar, e as misturas de soluções. Se eu pegar água com sal e misturar com água com sal, o que vai formar no final? Oh, óbvio, água com sal. Ok, mas e a concentração fica como? É aí que a gente vai entrar, num aspecto mais microscópico. Beleza? Então, se vocês quiserem, já podem pegar aí a nossa listinha. Gente, eu vou fazer assim, ó. Nós temos 4 tempos de 40, como se fosse um dia normal, as duas do Vitor e as minhas duas. Tá? Os 2 tempos do Vitor, depois os meus 2 tempos. Então, nós vamos fazer 4 tempos de 40 minutos. Acabou esse tempo, aí, beijo nas crianças, pontapé nos cachorros e vamos curtir o final de semana. Quer dizer, vocês vão curtir, né? Nós aqui vamos continuar trabalhando. Então, vamos lá. Pegar aqui. Olha só, o primeiro exercício das concentrações de soluções diz assim, ó. Uma solução foi preparada dissolvendo-se 4 gramas de cloreto de sódio em 2 litros de água. Vamos lá. Primeiro exercício. A massa do cloreto de sódio é de 4 gramas. E o volume, 2 litros de água. É A, né? Oi? Seria letra A, não é? Vamos ver, a gente vai fazer agora, provavelmente. Ele fala assim, considerando que o volume da solução permaneceu 2 litros, qual será ou qual é a concentração da solução final? Então, ó, no primeiro módulo, vou resolver por 2 módulos. Ó. Primeiro módulo, concentração é igual a massa do soluto pelo volume. Então, nós faremos concentração é igual a 4 gramas dividido por 2 litros. Então, a concentração seria de 2 gramas por litro. Exatamente, letra A. Agora, nós podemos fazer de um outro modo também. Qual seria o outro modo? O outro modo seria a regra de 3. Tá? Qual a regra de 3? Nós poderíamos fazer assim, ó. Eu tenho, segundo modo, eu tenho 4 gramas de NaCl dissolvidos em 2 litros de solução. Só que o cara quer saber em grama por litro. Por litro é para cada 1 litro. Então, se eu tenho 4 gramas de NaCl em 2 litros, em 1 litro de solução eu vou ter X. Aí nós fazemos a multiplicação em cruz. 2x é igual a 4, x é igual a 4 sobre 2, e o x vai dar 2 gramas por litro. Olha só. Eu posso fazer das duas maneiras. Ah, nesse caso, a regra de 3 serve? Poxa, se serve. A regra de 3, gente, ela só é desfavorável. Já vamos mandar aqui mandar a letra aqui para vocês. A regra de 3, ela é desfavorável para a concentração em mol por litro. Porque você vai envolver número de mol, você vai envolver massa, você vai envolver muita coisa. Então, desfavorece a regra de 3 a molaridade. As outras, senta o couro. Pode fazer por regra de 3. Ok? Entramos. Quando a nossa reunião cair, quando a gente
parar a comunicação, nós vamos voltar sempre no mesmo link. Beleza? Aí a gente ganha tempo. Tá bom? Tudo bem até aqui? Super tranquilo, não é? Vamos lá. Lousa devia ser igual slide, né? Você aperta um botão, já some tudo, aparece uma novinha para a gente escrever. Vamos lá. Agora nós vamos para o segundo exercício. Vamos ver o que o cara fala no segundo exercício. Deixa eu descer aqui. Olha lá. Um técnico de laboratório preparou uma solução aquosa de ácido sulfúrico, H2SO4, misturando 33 gramas desse ácido. Então, olha só. Massa do ácido sulfúrico, 33 gramas. Em 200 ml de água. Então, volume, 200 ml. Com extremo cuidado, lentamente, sob agitação e em uma capela com exaustor. Olha só, ao final, a solução ficou com um volume de 220 ml. Então, significa que quando ele jogou esses 33 gramas do ácido sulfúrico nesse volume de água, esse volume subiu para 220 ml. Então, esse é o volume da solução final, água mais ácido sulfúrico. E ele pede a concentração em grama por litro. Gente, 220 ml a gente pode passar para litro. Anda 3 casas para a esquerda. 0 a 220. Professor, Olha lá. então a gente não anota o primeiro volume, a gente anota o volume final da solução, né? Exatamente. Sempre o volume Beleza. da solução. Tá? Aí divide por 1000 porque é em litros, né? Isso. Dividir por 1000 para passar para litro. Vocês querem ver, ó. Aqui é grama e aqui é litro, certo? Ó, se você fizer grama por litro, você vai fazer 33 sobre 0,22, que é a nossa fórmula. Ó. M1 sobre V. Ó. Ok? Então, 33 por 0,22 vai ser 150 gramas por litro. Ok? Ah, mas poxa, eu quero fazer por regra de 3. Então vamos lá. Esse aqui é o nosso primeiro módulo. Vamos para o nosso segundo módulo. Segundo módulo. Aí eu posso usar o volume ml. Quer ver? Eu tenho 33 gramas em 220 ml de solução. Eu quero para 1000 ml. Ó, 1000 ml é a mesma coisa que 1 litro. Aqui eu vou ter X. Meu X vai ser 150 gramas por litro. Tudo bem? Ah, então dá para fazer regra de 3? Sim, dá para fazer regra de 3, tranquilo. As duas concentrações mais pedidas nos vestibulares, pessoal, são a concentração em grama por litro, ou em concentração comum, que eu prefiro, tá? E a concentração em mol por litro, que foi a última que eu expliquei para vocês. Título, mais ou menos, depois nós vamos ver aqui um negócio chamado relações entre as concentrações, onde o título e a densidade entram, tá bom? Mas essa aqui é a nossa resolução do exercício 2. Bastante simples, certo? Então vamos para o próximo. Professor, Alguém falou comigo? eu. Pode falar. Você pode dar um exemplo pra gente de um exercício que a gente não pode usar a regra de 3? Nós vamos chegar lá. Na molaridade é obrigatório fórmula. Tá Só bom. que a regra de 3
2, ela é um aliado potente. Certo? É um aliado que você tem que ter, tipo assim, aquela carta que você tem que ter na manga. Na pior das hipóteses, esqueceu a fórmula, por regra de 3 você faz qualquer coisa. A regra de 3, na realidade, nós a chamamos de análise dimensional. Ok? Então vamos lá. Olha o que o cara falou para a gente no terceiro. Uma solução de 368 gramas de glicerina em 1.600 gramas de água apresenta densidade 1,044 grama por centímetro cúbico. Ele pede, calcule a concentração em mol por litro dessa solução, dadas as massas atômicas H1, C12 e O16. Aí eu vou falar sobre as relações entre as concentrações. Ok. Ó. Então, nós vamos fazer assim, ó. Eu tenho duas formas de relacionar as concentrações das soluções. Uma delas é assim, ó. Isso aqui, se vocês tem até um jeitinho simples de decorar. Cuidado. Mamãe mandou demônios trabalharem. Se alguém não gostar da palavra demônio, pode usar duendes, dinamarqueses, enfim, né? Tanto faz. Então, cuidado, mamãe mandou demônios trabalhar. O que acontece? Aqui nós vamos usar essa expressão quando a densidade for em grama por litro. Ok? Aqui, a concentração pode ser também, ó, molaridade vezes a massa molar é igual a 1000 vezes D vezes o título. Então, cuidado. Mamãe mandou 1000 demônios trabalharem. Quando a densidade for em grama por centímetro cúbico ou grama por ml. Ok? Então, se for em grama por centímetro cúbico, 1000 vezes D vezes título. Se for em grama por litro, D vezes o título. Só que eu já adiantei isso aqui, lembrando que lá no nosso exercício, ele não passa para a gente a porcentagem. Certo? Então, nós vamos ter que ver um jeito de achar a massa do soluto para torná-lo número de mol e jogar na nossa concentração em mol por litro, que é essa daqui. Mas essa nós vamos utilizar também. Tá bom? Eu já me adiantei. Então, olha só. Relações entre as concentrações. Cuidado. Mamãe mandou demônios trabalhar, então, ó, concentração comum, molaridade ou concentração em mol por litro, massa molar do soluto, que é a massa da molécula expressa em grama por mol, densidade e o título, que é a porcentagem em massa que eu falei para vocês. Essa é essa equação para densidade em grama por litro. Se a densidade for em grama por centímetro cúbico ou em grama por ml, nós teremos aqui, cuidado, né? Concentração igual a molaridade vezes a massa molar do soluto, é igual a 1000 vezes a densidade em grama por ml, vezes o título ou a porcentagem em massa. Tá bom? Entramos no nosso último, temos menos de 1 minuto. Então, se cair, lembra, volta no mesmo link. Tá bom? Ok? Então, eu vou só apagar isso aqui enquanto cai aqui a nossa primeira parte da reunião. E depois a gente já volta com o exercício. Exercício número 3.